Olá, tudo bem com você? Que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Hoje nós vamos para a segunda parte do estudo que estamos desenvolvendo aqui sobre, afinal, existem OVNIs? Eu quero convidar você a deixar o seu like, a você que quer apoiar o canal, aparece sempre abaixo nos vídeos aqui uma chave Pix, mande sua ajuda para que a gente possa continuar aqui desenvolvendo novos conteúdos e trazendo aí estudos importantes para que a gente possa crescer em graça. Então, se você sentir desejo no coração de nos ajudar, a chave Pix está sempre abaixo nos comentários fixos, tá bom? Eu quero convidar você também a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas possam conhecer a vontade de Deus e conhecer as verdades para esse tempo do fim, o tempo em que nós estamos vivendo. E para você que já faz isso, uma salva de palmas. E eu quero reiterar que você que ainda não faz, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e também que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Bom, dados os recados, vamos para o tema do vídeo. Hoje vamos para a nossa segunda parte, vamos dividir em 4 estudos, 4 partes, esse estudo. Afinal, existem ETs? Quem são eles? Será que realmente são seres superiores que vêm de outros mundos? Enfim, o que a Bíblia ela nos mostra sobre isso, né? Nós precisamos ir à Bíblia para ver o que a Bíblia nos mostra. O que a Bíblia ela tem a nos apresentar. Se nós somos cristãos, temos que ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, certo? Então, feito isso, nós temos que ter em mente o seguinte, que existe um grande conflito. Até em breve nós iremos inaugurar aqui no canal a série O Grande Conflito. Se você for ver na palavra de Deus, esse grande conflito entre Cristo e Satanás, ele se estendeu do céu para a terra, né? Se você vê lá no versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse, você vê que o diabo e os seus anjos, a terça parte que ele enganou, foi expulsa para a terra. Diz o seguinte, pelo que alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e do mar. Né? O mar a gente sabe que significa povos, multidões, né? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, né? Ou que pouco tempo lhe resta, em outras traduções. E a gente vê ali que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram colocados à prova. O Senhor Deus, ele deu uma ordem, né? De toda árvore vocês poderão comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a antiga serpente, como é colocado ali em Apocalipse 12, né? Versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Veja, Apocalipse fazendo menção a Gênesis, né? A Gênesis capítulo 3, especialmente esses versículos aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais, digamos assim, né? Aqui está uma outra palavra do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Veja, Satanás, a antiga serpente, então enganou nossos primeiros pais, né? E você vê que Satanás colocou só uma palavra. Certamente, Deus havia falado, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Satanás apenas colocou não, certamente não morrereis. E ele ainda acrescenta, justifica, porque Deus sabe, Deus é um malvado. Ele está tentando esconder um conhecimento superior a vocês. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, vocês serão como deuses.
como Deus, né? Então você vê claramente como o diabo enganou os nossos primeiros pais. E você sabe da história, né? Eles acabaram caindo, entrou o pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é feita a promessa messiânica de que Cristo viria à Terra, né? Então, a consequência do pecado é a morte, né? Como diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. E você vê claramente, Deus, ele foi colocado basicamente ali numa... O diabo pensou que tinha colocado Deus na parede, digamos assim, né? Uma linguagem mais de hoje. E Deus basicamente falou assim, ó, vocês comeram, vocês pecaram, mas vocês não morrerão. Eu morrerei no lugar de vocês. Como diz, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa é que Jesus viria um dia a pagar, né, o preço pelo pecado. E desse engano que o diabo fez, certamente não morrereis, ou seja, vocês serão imortais, vocês serão como Deus. Surgiu a teologia da imortalidade da alma. O espiritismo, você vê aqui em Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 1 a 2, a primeira sessão espírita, sessão de médium. Satanás usou ali a serpente para conversar com Eva. Foi a primeira sessão de médium. E surgiu ali o espiritismo, então. E o que a Bíblia, qual é a ideia que a Bíblia ela apresenta, né? O ser humano, ele é uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Os mortos, eles não têm consciência após a morte. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 5. A mesma coisa que acontece com os animais, acontece com os humanos, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. E a recompensa, a vida eterna, ela é só após a volta de Jesus, como está em 1 Coríntios 15, 50 ao 58, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Então a recompensa, a salvação, a vida eterna é só depois, basicamente, que Jesus retornar, né? E dessas teologias surgiu basicamente a questão do purgatório, a questão ali do inferno, que nós estudaremos mais para frente. E eu queria hoje chamar você a atenção para que você assista esse vídeo que eu vou colocar a seguir, para que você tenha uma ideia, né? Jesus, ele falou que em Mateus 24, se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 24, né? Um dos últimos versículos do capítulo, Mateus 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E em outras passagens, Cristo também fala que haveriam sinais no céu e os homens desmaiariam de terror, né? Então, o que seriam esses sinais? O que poderia ser esses sinais? Eu queria que você assistisse esse vídeo que eu vou colocar aqui a seguir, para você ter uma ideia dos planos que Satanás, ele está, um dos planos ali, né? Satanás une a questão do espiritismo, a imortalidade da alma, né? Essa questão dessa teologia que nasceu no Éden, nasceu com Satanás, ele é o grande precursor, o grande, basicamente, que criou essa teologia da imortalidade da alma, né? Que a Bíblia apresenta o ser humano como mortal, uma alma vivente, não tem consciência depois da morte. Uma das coisas que Satanás está desenvolvendo para apresentar ainda mais forte no final, né? Ele já tem apresentado através de Hollywood, através de filmes, essa teologia dele mesclada com o espiritismo, todos, misticismo, né? E muita gente pensa que tudo isso nasceu com povos da antiguidade. Não. Nasceu em Gênesis. Em Gênesis, Satanás, que foi o grande autor da teologia da imortalidade da alma, que disse que o ser humano tem uma alma imortal. Não foi ali, meu querido Aristóteles, não foi ali Platão. Surgiu aqui basicamente com Satanás e depois foi seguindo, né, uma linha com povos pagãos e outros povos também que acreditavam nessas coisas. Chegou nos gregos, daí Platão, Aristóteles, Sócrates, e se expandiu ainda mais essa ideia. E hoje você vê filmes,
séries, o misticismo, o espiritismo misturado ali com muitas coisas para dar ainda mais ênfase a essa teologia que Satanás criou no Éden. Mas queria que você prestasse atenção nesse próximo vídeo que eu vou apresentar aqui. Você já ouviu falar sobre o projeto Blue Beam? É uma teoria da conspiração, Daniel? Não, eu queria que você prestasse atenção. Na TV Geração Z, com a colaboração da Marcela Pereira, da Roberta Cali, Cristiane Marique, Tomás Perozon, a gente está recebendo com carinho imenso os nossos amados Ângela de Pascoal e Joel Zia, certo? Uma honra enorme, né? Sempre estar com você é uma honra enorme. A honra é minha, porque eu fico sabendo tanta coisa com vocês, eu fico com tanta informação. Agora eu estou sabendo que a NASA fez um projeto de nome Blue Beam. O que é esse projeto agora? Bom, eu vou começar, o Joel me ajuda aqui, porque é um projeto, né? Que vem, inclusive, que acompanha essa última pauta que nós falamos sobre os chemtrails, né? A questão das químicas que estão depositadas no ar. Que depois eu queria saber como é que estão esses aviões. Continuam jogando? Em plena atividade. Está em plena atividade. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Existe um poder por trás disso que nós sabemos. Bom, esse projeto Blue Beam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA? Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião, até para direcionar melhor o rebanho, né? Bom, João, você quer complementar? E para onde será que eles querem direcionar o rebanho? Esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte pro abate, né? Total. Uma parte pro abate, total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Blue Beam foi visionado pela NASA, né? Sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair, isso correr através do jornalismo. E surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. Canadá que começou a abrir a tocar corneta, a ideia foi desse jornalista do Canadá? Não, o jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Mohav. E chegaram a que conclusão? Não, porque os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante, sem que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Bom, Lu, uma coisa que é interessante que eu gostaria de colocar aqui... Nossa, perdi a voz. Pois é. Os 4, galera do céu, não estou acreditando. Os 4 morreram do coração no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Aqui acontece com os repórteres quando vão falar sobre droga nas favelas, etc. Acontece isso também. Olha o Tim Lopes aí que faleceu, né? Então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Está espalhado na internet e o projeto Blue Beam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Inclusive, esses dias os evangélicos estavam avisando sobre ele. Isso. Mas e a religião católica? Como ficaria nisso? Ficaria nisso. Embutido nisso aí também? Com todo o poder da Igreja Católica? Aonde o Papa fala com os ETs, com várias espécies, inclusive? Veja, eu tô afiada, viu? Que eu afiada, né? Eu tô afiada. Acontece que há um consenso, né, do que se vai fazer no futuro. E no desenrolar, nós vamos ver alguns vídeos que vai te deixar com mais certeza do que está acontecendo. Você vai perceber que o cristianismo vai se unificar
que o povo árabe vai se unificar, né? Na parte da África também vão se unificar, tudo baseado nesse projeto da NASA. Aí você fala assim, mas como vão fazer isso? A NASA, agora vamos falar sobre esse projeto. A NASA, ela quer projetar imagens holográficas Os grandes mestres, né? nas grandes alturas, né, na atmosfera, A nossa atmosfera. perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Nós temos um videozinho, né, Temos. Joel? Vamos passar para a galera entender mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Essas imagens são projeções holográficas, é isso? Isso. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá. Aqui nos Estados Unidos, dá uma olhada, uma projeção feita, outras projeções em espirais. Da onde nas vem essas nuvens. projeções? Do espaço. O espaço de satélites que contém E qual é a projeções intenção de holográficas. quem coloca essas projeções? Lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está projeção? saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. É. Então, E qual é a intenção? a intenção desse daí era teste. É só teste. Fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Ele era Na verdade- na realidade, ele era para estar começando a ser executado agora em 2013, né? Exato. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Mas algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, eles usam o seguinte argumento: para fazer essas projeções holográficas precisa de 60 satélites de Aqui, projeção. fora da Terra. E né? que se alguma coisa desse tipo fosse feita, todo mundo ficaria sabendo. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus E espacial. nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Na realidade, o projeto Bluebeam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOAA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação Pode religiosa e negativa. E negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião e grandes avatares que estiveram aqui, né, Joel? Isso. Que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, Mas inicialmente. será que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o Não, nosso vai- interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. E teremos que estar como muito se tem lúcidos. certeza disso, que vai afetar a Bom, humanidade? se for colocado o projeto conforme foi denunciado, realmente vai afetar, porque a humanidade Como foi denunciado? foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Todo o projeto Bluebeam, porque ele vazou a informação da NASA. Certo, alguém da NASA passou Passou a pra informação e eles começaram a foram pesquisar e morreram em lugares E diferentes. nós trouxemos até um Mas documento. deixaram algo escrito. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Tanto que existem testes do projeto Bluebeam na África. Nós trouxemos aí Nós imagens temos- para você ver como que funciona. O que acontece? Vamos falar para o público em geral. Eles têm os satélites, e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar a tela. Para formar tipo de uma tela, para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé, para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo E o que público vai pensar que é Jesus mesmo. as pessoas vão pensar.
Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria. Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, já vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta invasão alienígena. É uma fraude, mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos. Nós temos, o projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência, que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça. Entendi.